Bom dia, vamos estar aqui mais uma vez, entrando no seu lar e na sua presença com a palavra de Deus. E obrigado por ter nos convidado a tomar café com vocês. E mais importante, vamos tomar café juntos com Cristo. Hoje estamos transmitindo a mensagem de esperança em Cristo Jesus. E nós estamos num mundo desesperado devido à pandemia. Mas nós sabemos, quem conhece Jesus, nós temos a esperança, nós temos realmente a resposta, né, que esse mundo está necessitando nesses dias. E nós estamos vivendo realmente numa época sem precedentes, né? Nós temos a resposta e nós queríamos transmitir através da palavra de Deus. Então nós que conhecemos Jesus, nós fazemos parte da solução. É exatamente isso que nós vamos falar essa semana. Nós vamos falar sobre a solução que Deus nos deu, a cura de uma pandemia histórica. E a Bíblia fala. Então nós vamos abrir nossas Bíblias numa passagem muito falada nesses dias, em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. E nós vamos fazer a leitura em 2 Crônicas 7, versículo 11 até versículo 18, e nós vamos entrar na nossa mensagem e nosso devocional de hoje, e que Deus fale aos nossos corações. Aí a palavra de Deus diz, 2 Crônicas 7, versículo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na casa prosperamente o afetou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme a tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Então, essa palavra que Deus deu para Salomão, na época em quando Salomão dedicou a casa do Senhor. E nós podemos ver essa passagem, né, tem sido falado ultimamente, até a semana passada, né, o próprio presidente da República, né, citou essa passagem em versículo 14 e desafiou para os pastores evangélicos para orar e jejuar e buscar o Senhor. E nós sabemos como esse coronavírus tem sido uma praga. Essa praga virou o mundo cabeça para baixo, parou as maiores economias do mundo, deixou todo mundo parado em casa. Que oportunidade! O Pai diz na sua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E ouça a voz de Deus nesses dias, enquanto nós estamos parados, né? Que nós possamos ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Deus está conseguindo, através de tudo isso, chamar a nossa atenção, né? Através dessa pandemia, e Ele já nos mostrou qual a solução. Nós encontramos aqui, versículo
3 e de capítulo 7, o nosso texto, segundo Crônicas, nos ensina que às vezes Deus quem fecha os céus para que não haja chuva, às vezes é Deus quem ordena os bichos que consumam a terra, às vezes que é Deus que envia a peste entre meu povo. Como diz versículo 3, e se ele, falando o Senhor, dizendo, se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre meu povo. Interessante, né? Quem está permitindo tudo isso? Na Bíblia, Deus enviou pragas de vez em quando. A mais famosa pragas que nós encontramos foi no Egito, né? Quando Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito, para amolecer o coração de um rei, o coração endurecido. De ponto de vista bíblico, Deus sempre utilizou das pragas para chamar a atenção dos homens quanto à gravidade dos seus pecados. E nós podemos ver vários exemplos disso. Na Arca de Aliança foi levado pelo povo dos filisteus. Deus enviou as pragas, né, para que eles reconhecessem que aquilo pertencia ao Senhor. Eles trouxeram de volta. Quando Davi pecou contra Deus, fazendo contagem, numerando o povo de Deus, Deus enviou a praga e havia mais de 70 mil pessoas que morreram devido àquela peste, até que Davi reconheceu que tinha pecado. Foi então que Deus trouxe alívio. Também nós encontramos em Ezequiel, capítulo 5, versículo 12, quando 1/3 dos judeus morreram através das epidemias antes da segunda deportação para o exílio na Babilônia, em 597 a.C. Então nós podemos ver várias vezes, nós encontramos, mas essas não foram as únicas que nós encontramos, não foi somente na Bíblia, mas na história também, na era da igreja. O mundo também já passou por muitos surtos que devastou continentes, como a Europa, né? A peste negra, sendo o pior de todos, durou 17 anos. E havia muitas pessoas, eles dizem 40% da população da Europa faleceram durante aquelas pragas. E desde então, nós temos tuberculose, nós temos variola, nós temos gripe espanhola. Até a gripe espanhola, nem mesmo o presidente da República Brasileira foi poupado, porque o presidente Rodrigues Alves foi eleito em março. Ele faleceu, né, antes de assumir o seu segundo mandato, em 1918, devido àquela praga, né, a gripe espanhola. E depois, então, nós temos AIDS, nós temos Ebola, nós temos SARS, nós temos H1N1 e mais recente, o novo coronavírus que nós estamos todos presenciando hoje. Então, as pandemias podem fazer parte do princípio de dores, né, que Jesus citou. Ele mencionou em Mateus capítulo 27 e capítulo 24, aliás, e versículo 7, ele fala sobre o princípio de dores. Mas com absoluta certeza, né, a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque nós seremos arrebatados, né, antes da grande tribulação. Mas sem dúvida, nós podemos dizer que todos os moradores do mundo estão sendo julgados. Então, inclusive, a igreja, né, está passando, né, por essa peste que nós podemos todos ser afetados através disso. Então, esse vírus não nos encontrou na igreja num momento de fervor espiritual, porque nós podemos ver a igreja em geral, em uma igreja fria, uma igreja sem aquele fervor espiritual, uma frieza. Quando nós falamos sobre a igreja, a gente está falando
em geral, sobre as igrejas, né? Nesse mundo. Nós vivemos numa geração chamada geração floco de neve, né? Quer dizer, não conseguem, né, aguentar muito. E realmente nós, né, podemos dizer que esse mundo, a igreja está cheia de egoísmo, mundanismo, agitação, perversão, endurecimento, e essa é em geral, né? Então é hora de nós, como igreja, buscar a Deus. É uma hora que Deus realmente está nos chamando a um avivamento espiritual, e Deus está conseguindo chamar a nossa atenção através dessa pandemia, que Ele já mostrou qual a solução. E essa solução nós encontramos aqui em versículo 4. A cura da pandemia histórica. Aqui em versículo 14 de capítulo 7 de 2 Crônicas, como a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você pertence a esse povo? Se você não pertence ao povo de Deus, então a mais importante decisão que pode fazer é receber Jesus como seu único e tudo suficiente Salvador. Mas essa mensagem é para nós, né, para nós que pertencemos ao corpo de Cristo. E ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então na igreja, eu e você, né, nós somos a igreja, pode salvar o mundo dessa pandemia através de um avivamento espiritual. E eu creio que a Bíblia aqui nos ensina de 5 passos para um avivamento espiritual. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, como o profeta Abacuque, em Abacuque capítulo 3, versículo 1 a 5, Abacuque, no mundo de crise, ele orou a Deus e ele pediu por um avivamento. E a Bíblia fala dessa oração em Abacuque capítulo 3, versículo 1, a oração do profeta Abacuque. E ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos homens. Então, ele ouviu a palavra do Senhor e ele temeu. Então, quer dizer, ele realmente levou a sério aquilo que ele ouviu. E a Bíblia diz, a oração dele era: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida, e a tua ira, lembra-te da misericórdia. Como que nós precisamos da misericórdia de Deus, porque depois de passar esse surto, nós vamos ter uma crise econômica sem precedentes, que vai afetar toda a população brasileira. Mas veja nos versículos seguintes como que ele fala da glória que segue depois desse avivamento. Ele diz: Deus veio de Temã, do monte de Parã, e o santo, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste. Interessante, né? Como adiante, antes desse avivamento, ele diz, ia a peste. Então, o que é avivamento? Como o profeta clama: aviva-nos, Senhor, aviva a tua obra. Então, o que é avivamento espiritual e como eu posso experimentá-lo? Então, nessa semana nós queremos falar um pouco sobre esse assunto, mas realmente um avivamento, em primeiro lugar, significa tornar mais ardente, mais fervorosos, que os crentes mornos, cansados, despertam para uma nova vida espiritual. Quer dizer, voltar ao seu primeiro amor.
é seu primeiro amor por Cristo. Quando se fala de avivamento, as pessoas já pensam em acontecimentos grandiosos, espetaculares, mas essa não é a única forma que Deus age. Muitas vezes, em avivamento na Bíblia e também na história, nós podemos ver como que Deus quebra os corações e traz as pessoas ao arrependimento. Hoje em dia nós vivemos na época da igreja descrito como Laodiceia, e no Apocalipse capítulo 3. A igreja no Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22, Jesus chamou essa igreja de morno. Ele diz que eu conheço tuas obras, és frio, nem quente. Quem deras foras frio ou quente, assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E realmente hoje em dia nós podemos ver como essa igreja é descrita aqui no Apocalipse capítulo 3. Nós podemos ver essas características em geral, quando nós falamos sobre a igreja evangélica em geral. Mas no começo da vida espiritual da pessoa, aquela pessoa começa avivada, uma nova vida, e com o tempo vai esfriando e se tornando morno. Então Jesus falou sobre essa frieza espiritual que acontece muitas vezes na vida da pessoa. Então um avivamento não precisa começar com uma multidão de pessoas, pode começar com uma só pessoa que decide, eu quero chegar mais perto de Deus, eu quero voltar ao meu primeiro amor. E Deus está conseguindo chamar a atenção de muitas pessoas através dessa situação. E a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, na história da igreja destes apóstolos, fala de grandes momentos de avivamento espiritual. Então, no primeiro passo de experimentar esse avivamento é que a pessoa precisa reconhecer a necessidade dele. Quantas pessoas não estão nem aí? Então, eles precisam reconhecer que precisa de um avivamento. Um grande homem de Deus disse certa vez: a única razão pela qual não temos avivamento é porque nós estamos dispostos a viver sem ele. Então quer dizer, você deve ter um desejo de experimentar um avivamento pessoal na sua vida. Alguns medem avivamento de uma igreja baseados em animação, barulho, e muito movimento, muitos gritos e tudo mais, mas realmente uma igreja avivada é uma igreja espiritual, uma igreja quebrantada, uma igreja aos pés de Jesus, uma igreja que reconhece que precisa do Senhor. E nessa semana nós vamos ver o que é avivamento bíblico, E nós vamos usar aquela palavra viva, Então, só para ajudar os irmãos em lembrar. Mas amanhã nós vamos falar sobre a primeira letra, que é A. Primeiro passo de avivamento é arrependimento. Então, arrependimento. A história da igreja nos revela os fracassos e vitórias espirituais do povo de Deus. Quantas e quantas vezes verdadeiros cristãos abandonaram a sua fé em Deus, ignoraram a sua palavra, o perigo do pecado em suas vidas, mas também houve momentos de avivamento que Deus trouxe essas pessoas de volta. Houve um avivamento de Gales, que foi um dos mais impressionantes moveres de Deus. Eles disseram, depois desse avivamento, houve tantas pessoas que se converteram a Jesus, que até os trabalhadores nas fazendas teve que ensinar os seus cavalos uma outra linguagem, porque os cavalos estavam acostumados de ouvir eles xingando e falando palavrão. E quando eles começavam a dar comandos para seus cavalos, eles não entendiam mais, porque mudaram até o linguajar
né, do povo naquela época. O avivamento naquela época começou em 1904, numa pequena cidade de Lahore. E houve um evangelista chamado Evan Roberts, um jovem, 26 anos de idade, um jovem, né, que realmente ele foi tocado por Deus e ele foi usado por Deus. Ele tinha acabado de cursar o seminário, e quando ele sentiu que Deus o chamando para voltar para a sua cidade para evangelizar os seus colegas. E no dia seguinte ele reuniu os jovens daquela igreja e ele começou a passar a sua visão para o avivamento, e eles começavam a orar por um avivamento naquela região. E nós podemos ver que ele começou com oração. E todo avivamento começa com oração, com arrependimento, quando a pessoa começa, né, a abandonar os seus pecados e buscar ao Senhor. O avivamento espiritual sempre começa com um arrependimento na vida pessoal. E assim, quando eles começaram a confessar os seus pecados, consertar as suas vidas com Deus, foi assim que Deus começou a operar naquela noite, naquela igreja. Através daquela igreja pequena, Deus usou grandemente para alcançar aquela cidade e ceifar e colher muitas almas para o reino de Deus. Tudo começa com a oração. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. Então, que nós possamos pedir a Deus, sonda-me, ó Pai, que o Senhor me mostre o que o Senhor quer para a minha vida, para que eu possa consertar com Deus e experimentar um avivamento espiritual. Então, amanhã nós vamos ver o que a palavra de Deus fala e os primeiros passos para experimentar avivamento pessoal em nossas vidas. Deus abençoe vocês. Vamos refletir ouvindo essa música e deixe que o Espírito Santo toque no seu coração através da sua palavra.